tratar de um assunto extremamente importante hoje, que é, evidentemente, a ética médica num tempo de pandemia, um tempo difícil para todos nós, profissionais de saúde, para que possamos levar com ética esta doença. Então, Sidney Ferreira, por favor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está compartilhado? Está compartilhada? Ok. Sim. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Fábio Peralta e ao meu amigo Serafim Borges, que cuida dos nossos corações, pelo menos na maioria dos corações que eu conheço, é ele que cuida, inclusive do meu time de coração. E parabenizar a Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro pelos seus eventos, que são de suma importância. Então, deixa eu tirar só as fotinhas aqui da frente. Está na frente do meu... Como é que eu faço para... Ah, está aqui. É porque as fotos ficaram na frente da... Ok. Bem, vamos começar então falando da lei maior, né, da Constituição, no seu artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse artigo fala também que o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, o direito é inviolável. Então, fala da inviolabilidade desses direitos. E o direito à vida é uma das questões que nós vamos tratar aqui. No artigo 196 ainda da Constituição, e essa frase todo mundo conhece, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas o Estado ele deve, com as suas políticas sociais e econômicas, garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A Constituição, a Constituição, ela criou o SUS em 1988, nós tivemos uma Constituinte, e 2 anos depois foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde, que organiza o SUS, fala mais ou menos inicialmente o que fala o artigo 196, e diz que o Estado tem que prover o estabelecimento de condições que assegure acesso universal e igualitário. Então, fala o tempo todo disso, né? Inviolabilidade da vida, acesso universal e igualitário ao serviço de saúde. E no artigo 7º dessa lei, da 8080, fala que devemos obedecer não só o artigo 98, que cria exatamente o SUS como ele é, nessa estrutura, mas também aos princípios da universalidade do acesso, integralidade de assistência, preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação sobre sua saúde e vai. E a última lei desse grupo, né, que é a 8142, de 1990, ela cria a participação da comunidade na gestão e fala sobre as transferências intergovernamentais, município, Estado e Executivo Federal, dos recursos financeiros. E é interessante que essa participação da comunidade cria os conselhos distritais de saúde, e que quase ninguém mais ouve falar, tem gente que nem sabe mais o que é isso, né? Conselhos distritais de saúde, conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde. E as suas reuniões foram memoráveis e hoje não se ouve mais falar nisso. A participação da comunidade seria no controle social. Então, o controle social seria metade usuários, 25% dos trabalhadores de saúde e 25% dos gestores para o controle social. Eu entrei também um pouco no Código de Ética Médica, claro, porque nós temos que... Eu destaquei alguns
capítulos. É pouca coisa. Dos princípios fundamentais, eu pensei 2 incisos. Um é que o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Nós estamos falando aqui da autonomia do paciente. Então, para o médico aceitar a autonomia do paciente, né, a escolha do paciente, ela tem que ser adequada ao caso e cientificamente reconhecida. Obviamente, a autonomia do médico também deverá ter a mesma exigência, que seja cientificamente reconhecida. O outro inciso é o 26. A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos. Então, a ciência está o tempo inteiro na Constituição, no Código de Ética Médica, nas leis e na nossa vida. O capítulo 2, que é o capítulo disseológico, né, dos direitos do médico, eu pensei apenas esses 2. Um é exercer a medicina sem ser discriminado, e o paciente também não pode ser discriminado pelo médico. E o outro é indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Quer dizer, essa é a autonomia do médico, que também exige que as suas práticas sejam cientificamente reconhecidas e respeitadas pela legislação do país. Existem dois artigos, aí são deontológicos, são os artigos os quais os médicos são denunciados, respondem por eles, né? Os dois, um dos maiores, né, os mais citados nos processos é o artigo 1º e o artigo 32. O artigo 1º é aquele que fala que é vedado ao médico causar dano ao paciente por imperícia, imprudência e negligência, caracterizável por isso, né? Então, é vedado ao médico causar dano, e por ação ou omissão. E no 32, deixar de usar todos os meios disponíveis, cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Novamente, é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis, contanto que sejam cientificamente reconhecidos e ao seu alcance. Esse capítulo 41 é interessante porque ele fala sobre várias coisas. Ele é pequenininho, né? 2 linhas, depois ele tem um parágrafo único. Então, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. E aí nós lembramos da inviolabilidade da vida. Nós não podemos abreviar a vida do paciente, nem do paciente terminal. Então, é proibida a eutanásia e é proibido o suicídio assistido. No nosso país é proibido. E está aqui no Código de Ética Médica e também está na nossa Constituição. A eutanásia ela vem do grego eu, bem, thanatos, morte, a boa morte. A boa morte porque na época que foi criado, a medicina não tinha tantos recursos como agora, e o paciente sofrendo, sabia que não tinha jeito, então era considerado um ato humano, um ato de bondade, abreviar a vida do paciente. E ainda é assim em vários países que permitem a eutanásia. E o parágrafo a que eu me referi, o parágrafo único desse capítulo. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou de seu representante legal. Isso é a ortotanásia, é a descrição da ortotanásia. A distanásia é o contrário, quer dizer, é aquele que continua empreendendo ações diagnósticas e terapêuticas inúteis ou obstinadas. Então, o Código de Ética Médica aprova a ortotanásia e repudia a distanásia. Essa é uma reflexão bioética e ética também,
sobre o paciente terminal. O paciente de fase terminal tem o direito de saber, de decidir, de não ser abandonado, de ter tratamento paliativo, de não ser tratado como um mero objeto, de acordo com as conveniências da família ou da equipe de saúde, e eu acrescentaria também conveniências dos gestores. E, por último, do Código de Ética Médica, o 102, é vedado ao médico deixar de utilizar terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no país. E o parágrafo único diz que a utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento, naturalmente, do paciente ou seu representante legal. Então, a terapêutica experimental ela tem que estar num protocolo de pesquisa, ela tem que ser aceita pela Comissão de Ética em Pesquisa Local e pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, CONEP. Esses são os órgãos competentes. É claro que não está escrito, porque amanhã muda a sigla e teria que mudar cada capítulo do Código de Ética Médica. Então, não tem essa, né, de eu vou experimentar esse medicamento que serve para, sei lá, para asma e vou tentar tratar o meu paciente de câncer com esse medicamento, que eu acho que dá certo, porque um amigo meu teve bons resultados. Não é assim que funciona a ciência na medicina. A era Covid começou em 2019, todos nós sabemos, né? A pandemia foi decretada em março pela OMS, 2020. O primeiro caso no Brasil foi em fevereiro de 2020, mas a Fiocruz já publicou já há algum tempo que em janeiro de 2020 já circulavam pacientes com a Covid. E a primeira morte em 12 de março de 2020. O que nós tínhamos antes da era Covid, né? Antes de ser decretada a pandemia? As graves questões humanitárias, sociais e ambientais que sempre tivemos, que a humanidade sempre teve. Eu vou citar só uma de cada uma aqui do nosso país. A ONU, em 2019, ela publicou que já chegava a quase 70 milhões o número de refugiados. Um pouco mais da metade, crianças e adolescentes. São pessoas fugindo da violência de governos autoritários, da fome, de guerra, de seca e de perseguições políticas, enfim. Eram quase 70 milhões em 2019. Tivemos o caso Roraima, que ainda temos o caso Roraima. Questões sociais, temos muitas também, mas uma delas que nós tínhamos no ano pré-Covid, 2019, é o desemprego. Tínhamos mais ou menos 12 milhões de desempregados e hoje temos 15 milhões, claro, porque o desemprego aumentou com a pandemia. E questões ambientais no nosso país. São muitas as questões ambientais, mas, por exemplo, nós temos as queimadas e os desmatamentos. Do ano passado para esse ano, nesse último ano, foi o maior desmatamento da história, né? A maior superfície desmatada da história. E aí nós chegamos à mistanase, né? A mistanásia ela vem da etimologia grega, como a eutanásia, e mis é infeliz e thanatos, morte, morte infeliz. Foi cunhado esse neologismo pelo Márcio Fabre, que é um bioeticista. Foi em 1989 que ele cunhou. Mas a mistanásia já existe antes disso. A mistanásia é a morte miserável, é a morte evitável, a morte precoce. Quem já viu isso? Todos nós já vimos milhares de vezes, ou notícia, ou frequentando os hospitais. Há décadas que isso acontece. Ela não está tipificada no Código Penal, não é muito discutida, né? E quem provoca a mistanásia são os 3 níveis de governo: municipais, estaduais e federal. Os outros 2 poderes assistem, né? Na maioria das vezes só assistem. De vez em quando eles se mobilizam, mas continua acontecendo. E como é que isso acontece?
Acontece com a pobreza mantida, violência, drogas, falta de infraestrutura. A pessoa que mora naquele barranco que, se chover muito, ele vai descer com tudo. Então, botam lá uma campainha para tocar, se começar a chover, e ele tem que ouvir a campainha e tem que sair a tempo. Ao invés de interditar e colocar em casas, construir casas para as pessoas que não têm casas. Aí entra a discussão, não tem dinheiro? Tem dinheiro. Bom, outras questões que mantêm a mistanásia funcionando, né? Infelizmente. O financiamento, subfinanciamento, né, da saúde, a incompetência administrativa, uma série de questões que nós vamos ver, eu vou passar rapidamente adiante, para nós lembrarmos que cada uma dessas ações leva à mistanásia, leva à morte precoce, morte evitável e à morte miserável. Uma coisa é a pessoa capotar com um carro e morrer no local. A outra coisa é quebrar uma perna e entrar no hospital e ficar lá um mês para ser operado, e começa, então, a questão da osteomielite e outras questões, ou fica no corredor mesmo do hospital. Então, os modelos de gestão do SUS, né, todos eles testados, né, OS, OCIPs e pejotização cooperativa, tudo é incapaz de resolver algum problema, todas elas incompetentes e a maioria corrupta. A questão do governo, né? O governo não se importa de não ter médicos trabalhando efetivamente no setor público. Então, ele não faz concurso há mais de 10 anos, há quase 15 anos, os salários são ridículos, as condições de trabalho também péssimas, e nós temos hoje somente 20%, 21% trabalhando exclusivamente no setor público. E, numa época de epidemia ou de pandemia, isso é muito importante, ter as equipes completas, as equipes experientes trabalhando. Nós não temos mais isso. A outra questão são as especialidades. É claro que aqui cada um escolhe a sua especialidade, mas o governo também teria que ter um plano de Estado, um plano de governo, para saber que ele precisa de tais e tais e tais especialidades, mais essas do que outras, e fazer concurso, estimular, pagar um salário digno, condições de trabalho, e a saúde privada viria atrás também, melhorando os salários, melhorando as condições de trabalho. Só para ter uma ideia, em 2018, se a demografia de 2018, 50% dos especialistas estavam somente em 5 especialidades e 80% em 20 especialidades. Nós temos 54 especialidades. A oferta também de vagas de residência médica especialista, de forma errática essa distribuição. No Sudeste, nós temos quase 60% das vagas de residência e dos especialistas. Uma coisa leva a outra, porque o que fixa o médico não é a faculdade, o que fixa o médico é a residência médica, fixa ele naquele município, naquela região. Enquanto isso, no Norte tem 4% só das vagas e dos especialistas e 7,2% no Centro-Oeste. A relação também especialista-não especialista se mostra nessa questão aqui. Tocantins e Rondônia têm mais não especialistas que especialistas. E o Sudeste, que tem o maior número de especialistas, a relação é só 1,68. Por quê? Porque nós também temos o maior número de não especialistas. A relação médico por 1.000 habitantes. Em 2018, a média nacional de 2,18. Coincidiu, né? 2,18. Mas no Norte era 1,16 e no Nordeste 1,41. Centro-Oeste, Sudeste e Sul tinha uma relação razoável. E a disparidade é também entre os estados. Esses estados têm uma relação razoável, mas o Pará e o Maranhão, por exemplo, têm menos de 1 médico para 1.000 habitantes, o que é um absurdo. E sobra médico no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, sobram médicos. E, na verdade, isso essa relação é nível de Canadá, Dinamarca, Finlândia, e, na verdade, quando você conhece o sistema de saúde do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, você vê que é mais ou menos de país da África, país pobre, porque não adianta só ter médico,
tem que ter o restante, que é muita coisa, né? Aqui, um resumo dos cruzamentos que eu fiz em 2018 com a demografia. 17% dos médicos cumprem jornadas de mais de 80 horas semanais. Isso corresponde a mais de 100 mil médicos. É um absurdo total, mais de 80 horas semanais. 63% recebem menos de R$16.000. E 60% com vínculos precários. Quer dizer, é mais de 60%, 64%. Essa é a fotografia do médico. E os outros profissionais de saúde também. Quer dizer, isso tudo torna impossível você ter uma equipe funcionando. As equipes estavam, na era pré-Covid, cansadas, estressadas, incompletas, recebendo salários ridículos, sem o vínculo completamente precário. Eles precarizaram não só o vínculo, mas precarizaram também a profissão do médico, a profissão do enfermeiro. E isso na era pré-Covid. Na era Covid, a mesma coisa, né? As equipes continuam do mesmo jeito e elas tinham burnout, suicídio é muito alto entre médicos, mas atualmente nós temos a outra questão, que é a própria doença Covid. Então, a Covid contaminando os profissionais de saúde, agora com a vacina morrem menos profissionais, ainda bem, mas já morreram bastante. Mais de 300 médicos já foram, por causa da Covid, contaminados. Então, durante a pandemia, as equipes também estão com risco de levar para a família a contaminação, de contaminar seus entes queridos. Durante aquela subida, né, da curva, muitos dormiam em hotéis, muitos dormiam em pensões, em abrigos, praticamente, porque tinham medo de voltar para casa. Problema crônico que nós temos, que leva à mistanásia: subfinanciamento, que já falei, a má gestão dos recursos disponíveis. Então, o subfinanciamento, o dinheiro é pouco, mas não é usado totalmente. Normalmente se usa no máximo 40% daquilo que está liberado para ser usado, e que é pouco. A gestão dos recursos, né? Muitas vezes é por incompetência, às vezes por crime mesmo, de corrupção, desvio de dinheiro, dinheiro para campanhas eleitorais. A pessoa se elege hoje e já pensa na reeleição. O sistema de controle, que nós vimos que não existe o controle social, existiu, hoje não existe mais o controle social nem do executivo, do que está sendo gasto, do que está sendo feito. E a corrupção. Então, aqui um exemplo de que nós não gastamos o pouco que é liberado, e a cada ano o financiamento diminui. A cada ano, já há décadas, né, há 2 décadas praticamente, o financiamento vem diminuindo ano a ano nos municípios, estados e no governo, no Executivo Federal. Aqui, de 2002 a 2015, 13 anos, deixamos de aplicar 137 bilhões. E corresponde a deixamos de aplicar 60% daquele pouco que estava liberado a cada ano. E isso era pré-Covid. E na era Covid, ano passado, quer dizer, hoje está fazendo um ano, estávamos naquela... muitos casos, né, novos, muita morte, os hospitais e as UTIs entupidas, né, sem vaga. E nós tínhamos usado até julho somente 30% do que estava destinado à saúde. É claro que depois veio o dinheiro da emergência, que foi decretada, e aí tem que usar, e não dá para fazer licitação, é tudo compra de urgência, é tudo superfaturado. É um problema mais grave. E a corrupção, que promoveu o desvio de 16 bilhões da área da saúde, especificamente, 1/3 com a origem no âmbito do Ministério da Saúde. Isso foi na era pré-Covid. E na era Covid, tem corrupção? Né? Tem corrupção? É uma pergunta que nós fazemos, né? O Brasil tem quase 1 milhão de cirurgias represadas. E aí eu botei 2018 para lembrar que eu e Serafim cansamos de discutir, de ir ao Ministério Público, de ir ao Tribunal de Justiça por causa dessa questão. Então, por exemplo, Serafim tinha uma lista que ele mostrava: olha só, Cid, tem 7 crianças esperando cirurgia cardíaca, crianças com cardiopatias congênitas,
congênita que precisava operar. E ia morrendo uma da fila, morria a outra operava. Quer dizer, a morte evitável, né? A morte precoce, a morte miserável. E continua hoje. Hoje está mais de 1 milhão de cirurgias represadas. Durante a pandemia, o nosso sistema não cuidou das doenças crônicas, das agudizações, não cuidou de mais nada a não ser da pandemia, porque não estava mesmo preparado nem para o dia a dia. Aqui, a Transparência Internacional, falei em corrupção, e essa é de 2019. Então, em 2019, o Brasil era 35. O 0 é altamente corrupto, o 100 é muito íntegro. Nós éramos o 35, não havíamos chegado nem na metade, né, de ser íntegro, continuávamos muito corruptos. De 180 países, nós éramos o 106º. Então, foi o índice mais baixo, pior colocação, 5º recurso seguido, aí fomos para 2020, era Covid. A mesma coisa, com 38 pontos, o Brasil permanece estagnado em patamar ruim. É legal dar uma entrada, quem puder depois, clica lá no Google mesmo, Transparência Internacional, e dá uma lida no relatório. O que aconteceu em 2020 e o que está acontecendo em 2021. Então, está aqui o Brasil no mesmo patamar. Aqui os amarelinhos são os mais íntegros. Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura, Suécia, Suíça. Depois vai caramelo, depois vai vermelhando, o Brasil ainda não apareceu, e o Brasil vai aparecer aqui no vermelho, né? Quer dizer, em 2020. Tudo isso leva a quê? A falta de medicamento, falta de vacina, falta de equipamentos. E nós temos um outro dado que é inacreditável. De 2009 a 2019, foram fechados mais de 40 mil leitos. Leitos de UTI, obstétricos, de hospitais, né? Tudo quanto é tipo de leito foi fechado. Isso não foi só leito fechando, foram serviços, hospitais, maternidades, UTIs. No Rio mesmo fechou hospital, maternidade, fechou UTI, e UTI pediátrica. Então, nenhum país estava preparado para a pandemia, nenhum deles. Só que nós não estávamos preparados nem para o dia a dia do tratamento da nossa população. Quer dizer, nós estávamos sempre com déficit de leito e fechando o leito. Déficit de dinheiro, diminuindo o dinheiro. Então, o país que estava preparado para tratar bem a sua população, ele não teve facilidade, mas ele saiu-se melhor no combate à pandemia. E nós não estávamos preparados nem para o dia a dia, nem para um país sem desastres ambientais, sem pandemia e mesmo sem epidemia. Nós não estávamos preparados para isso. Então, aqui nós vemos os leitos nos corredores, mas existe nesse hospital, em todos os outros, enfermarias fechadas com leitos. E o que nós optamos? Optamos por fazer o quê? Optamos por abrir hospitais de campanha. E aí colocamos na mão de quem para gerir os hospitais de campanha? As OS, né, que 70%, 80% respondem a processo por desvio, por falta de competência para administrar recursos, para administrar o SUS. E nós fizemos isso. Os que não abriram, nós pagamos, e os que abriram, pagamos também. Equipamentos, tudo superfaturado, e isso aí está tudo escrito, eu não estou aqui inventando nada, porque, é claro, não tem licitação, vai haver mesmo um sobrepreço. Então, quando a curva subiu, nós fizemos isso. Quando a curva desceu, fecharam-se todos os hospitais de campanha. E aí eu pergunto, por que é que não abriram os leitos nos próprios hospitais? Sabendo que os hospitais federais tinham leitos fechados, os hospitais estaduais, os hospitais municipais. Porque se tivesse aberto, né, quando diminuiu, fechariam alguns leitos, mas permaneceriam outros abertos, mesmo que sem paciente, porque tem que dar uma folga. Não pode ter menos, não pode ter igual, tem que ter um pouco mais, tem que ter sobra. Então, nós não fizemos isso. Quando voltou agora a curva de novo, nós não reabrimos os hospitais de campanha, vamos ter que pagar tudo de novo. Mas se tivesse os leitos, se o dinheiro tivesse lá, o equipamento tivesse sido gasto, era um legado que nós poderíamos usar agora.
e poderíamos usar ano que vem e nos outros anos. Mas preferimos os hospitais de campanha. Aqui mostrando que isso aqui é de 2016. Quase 80% dos municípios, das cidades, não tem um leito sequer de UTI. Então, quando lá no Amazonas, vamos transferir para outro estado, porque a pandemia acabou com os leitos de UTI. Não acabou porque não tinha, nunca teve. Em Manaus tinha leitos, mas que não dava para o estado inteiro. Eu estou falando do Amazonas, não é porque eu estou com implicância no Amazonas, é porque foi no Brasil inteiro. Isso aconteceu no Brasil inteiro, não é só no Amazonas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos há décadas um déficit de mais de 150 leitos, 150 a 200 leitos por dia. Déficit. Que nós que estivemos no Conselho até 2018, nós íamos quase que diariamente nas regulações do Ministério Público para ver se diminuía esse déficit, não conseguimos. E aqui o retrato, né, da mistanase, né? São pacientes perto do banheiro, no chão, enfim. Isso poderia ter sido diminuído, ter sido sanado, mas a corrupção levou boa parte do dinheiro, a incompetência e a má gestão. Aqui é triste falar nisso, né? Mas é o momento mais sublime da mulher, né? Que é dar à luz um filho. E as mulheres que estão aí esperando o seu momento sublime, deitadas no chão da maternidade. E isso não é só essa foto, isso é comum no país inteiro. O Conselho Federal reuniu em 2018 as fiscalizações de 508 hospitais e mais tantas UBS. Eu só vou mostrar duas coisas. Os centros cirúrgicos foram vistoriados, né, que foram fiscalizados, 102 centros cirúrgicos. 3% não tinha área para a higienização das mãos, centro cirúrgico. 22% não tinha negatoscópio, 44% não tinham fonte fixa de óxido nitroso, 21% fonte de oxigênio, monitor de débito cardíaco, 41%. E nas UTIs, não tinha oftalmoscópio, 37%, PIC, 47%, monitor de débito cardíaco, 41%, dispositivo para traqueostomia, 28%, tem o negócio do carrinho também de parada, enfim, foi isso que nós encontramos. O SUS já estava lá antes da pandemia, né? Claro, em 88. E o SUS atende mais de 200 milhões de brasileiros. 170 milhões, mais de 170 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. E o SUS produz muito mais de 1 bilhão de procedimentos, milhões de cirurgias complexas, de internações, de vacinas, de consultas, enfim, de transplantes. E aí, quando, há uns 4 anos, fizeram aquela proposta do plano de saúde popular, baratinho. E agora, eu acho que foi o Padilha, não tenho certeza. Mas agora, esse ano, o final do ano passado, o Ricardo Barros também propôs novamente essa questão do plano de saúde baratinho. Isso é um sonho dos maus empresários. Eles sonham o seguinte: são 170 milhões de clientes que nós vamos ter. Mesmo que seja baratinho, R$50, R$40 por mês de cada um, olha que dinheiro. Multiplica 170 milhões, né, por 50, por 40. E aí eles sonham com isso. É claro que eles sonham também atender só as ameaças de coriza hialina e tal. O restante continuaria para o SUS. Agora, eles continuando a sonhar, eles veem que o SUS está aberto, porta aberta. Atende politraumatizado, câncer, idoso, doenças crônicas, partos complicados, né, gravidez de risco. Eles atendem tudo. E aí é um pesadelo, né, para esse tipo de empresário. Então, nós temos sim que discutir o SUS. O SUS hoje continua funcionando, e se não fosse o SUS, nós teríamos pelo menos mais 10 vezes mais mortes do que nós tivemos até agora. E, naturalmente, teríamos a metade dessas mortes que tivemos até agora se nós tivéssemos agido como deveríamos ter agido. Ou seja, incentivando máscara,
o uso de álcool gel, limpeza das mãos, o isolamento, o afastamento social e comprado vacina a tempo. Nós estamos em julho, temos 15% da população imunizada e 40% tomou uma dose. Então, nós teríamos pelo menos a metade dessas mortes. Então, o SUS tem que ser discutido, tem que ser aperfeiçoado e tem que ser profissionalizado. Não pode ser secretário de saúde alguém indicado por um deputado, ou por um vereador, ou por alguém. A pessoa nem conhece o SUS. Nós tivemos ministro da saúde que não sabia nem o que significava SUS, a sigla SUS. Então, não dá para... Tem que profissionalizar, tem que mudar a lei para ser obrigatório isso, né? Para ter competência para gerir um hospital e para gerir um município, para ser secretário de saúde. E, para finalizar, só 3 ou 4 pontos. Estou lembrando do ministro e a escolha, não é para falar do ministro, nem não tem nada contra ele, mas é uma coisa que aconteceu com o segundo ministro, aquele que durou 30 dias, médico. Ele, na posse, teve uma entrevista coletiva e aquela pressão, não tinha leito, não tinha respirador, e a imprensa perguntando a ele. Eu acho que ele se desesperou um pouco e falou, bom, se tiver 2 e tiver 1 leito, 1 respirador, nós vamos ter que escolher. Se for um adolescente ou um idoso, eu escolho o adolescente. Então, na verdade, isso é um segmento, não estou dizendo que ele seja, né? E também, se for, é uma escolha, né? Uma ideologia, uma filosofia, que é o utilitarismo. Essa resposta não tinha nada a ver com aquilo, né, que estava acontecendo. Qual seria o correto? Seria, vamos investigar por que isso aconteceu até hoje, e a partir desse minuto agora, nós vamos fazer para que isso não aconteça. Nós vamos fazer tudo possível, lutar para que não aconteça isso. E o pior é que já se estava discutindo nacionalmente, e aí aumentou a discussão, como é que ia ser isso de escolher, né? Vamos criar uma comissão, vai ter médico, vai ter pessoa, a sociedade civil vai também participar dessa comissão de escolha de quem vai morrer. Ora, nós somos médicos, nós não estudamos, não nos formamos para escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Mas foi o que aconteceu. E a medicina onde fica? A medicina fica onde sempre esteve. A medicina, ela sempre esperou a ciência oferecer os avanços para que ela pudesse avançar também e tratar melhor a população. E a ciência, não existe na ciência polêmica, né? A pesquisa acontece. Se não deu certo, aquele medicamento não serve para aquela doença, ou aquela tecnologia, ou aquele exame não serve, não serve, né? Se erraram, tem que falar que errou. Se não falar, a comunidade científica, ao ser publicado o trabalho, vai perceber que houve algum erro e isso vai ter que ser resolvido. Então, a medicina, ela espera que a ciência comprove para ela poder usar. E o médico, onde é que fica? O médico fica com a medicina, onde sempre esteve. E ele fica com a medicina e com a ciência. Quer dizer, as três, a ciência, a medicina e o médico, eles estão juntos. O médico não pode se basear que um colega usou um medicamento que não é para aquela doença, mas que ele teve sucesso, usou algumas vezes. E eu também usei, e eu acho que esse medicamento é bom para essa doença, não é só para aquela. Isso não existe, né? E não existe polêmica de que a ciência está em dúvida, por isso pode ser usado isso ou pode não ser usado, pode ser usado um ou outro. Não, tem que ver o que a ciência decidiu com relação àquilo, né? E no pós-pandemia, o que vai acontecer? Vai melhorar? Né? Nós vamos mudar o sistema de saúde. Nós não temos, até hoje, já com 1 ano e meio de pandemia, nós não temos, pelo menos que eu saiba e que meus colegas saibam, não existe nenhuma discussão para mudar, né, esse padrão de medicina, não, esse padrão de gestão que nós tínhamos antes e que nós temos agora. Nós estamos no mais alto grau de mistanásia e não é aquela mistanásia que já existia, mas só que agora nós não, né, mas
o governo trabalha não para diminuir o número de doentes, não para diminuir o número de mortes, né? Mas o governo não confia, quer dizer, ele nega a importância dessa pandemia, ele estimula a aglomeração, estimula o não uso da máscara, né? E não, há 2 dias falou que a vacina não resolvia nada. Novamente, quer dizer, mais de 1000 vezes já falou isso. Então, a população tem um grupo grande que não está fazendo vacina. Não é só por causa disso que o governo não estimula. Mas, se o governo diz que a vacina não adianta nada, é claro que uma parte da população não vai fazer a vacina. Então, isso aumenta a mistanásia a um nível que jamais visto. E, finalmente, não tem a ver com saúde, mas tem a ver com educação, que é o PISA, o Programa Internacional de Acompanhamento do Estudante, que ele, acho que todos já conhecem, mas ele avalia, né, a leitura com a interpretação do texto, a matemática, cálculos simples e a ciência básica. Então, desde 2000, que começou essa avaliação, um pouco mais da metade dos nossos estudantes não conseguem ter uma leitura boa com a interpretação boa e fazer os cálculos e entender a ciência. Então, isso é muito complicado para o futuro, né? Porque nós precisamos de pessoas capazes de trabalhar, de criar, para não ficarmos dependentes de outros países, de outros cientistas. Então, por isso eu coloquei e citei aqui. Então, obrigado, desculpe eu ter prolongado, mas aí dá vontade de não parar de falar. Obrigado. Muito obrigado, parabéns, professor. Muito esclarecedor, um tema super atual. E deixar o professor Serafim como anfitrião aí, conduzir aí o tempinho que a gente tem para conversar, por favor. Nós temos ainda algum tempo. Queria agradecer ao Cid, foi excelente a sua palestra, bastante didática, mostrou pontos importantes, principalmente na era dessa doença devastadora, que já matou mais de 550 mil brasileiros e que, infelizmente, nós temos ainda, você colocou bem, 15,7% da população imunizada plenamente. Quer dizer, isso é muito pouco. A gente sabe que essa doença a gente não cura com nada, a gente cura com vacina, a gente controla com vacina, a gente evita, a gente não cura, a gente evita com vacina. É uma doença viral como todas as outras, como poliomielite, como sarampo, catapora, rubéola, tem vacina para isso tudo. Mas as vacinas foram retardadas, foram negadas e nós tivemos dificuldade. E um aspecto importante, tem o chat, viu, Peralta? Eu vou pedir para você olhar aí algumas perguntas que aparecerem, a gente passa para as pessoas que eu tive uma pane aqui na minha câmera e estou usando o celular. Então, eu estou de olho aqui, por enquanto, só comentários elogiosos, mas nenhuma pergunta. Ok. Objetivamente, todo mundo dando parabéns, agradecendo muito, mas ainda nenhuma pergunta objetiva. Maravilha. Então, o Cid falou da questão da autonomia do paciente e a autonomia do médico. O médico tem autonomia sim, para usar no seu paciente aquilo que a ciência permita. Ele colocou a tua medicina e falou da ciência, quer dizer, a medicina depende da ciência. Então, nesse tempo que nós perdemos aqui no nosso país, no investimento na pesquisa dessa doença, no investimento de vacinas, no investimento das medidas que ele colocou muito bem, quer dizer, você isolar as pessoas, você evitar aglomeração, você usar a higienização das mãos, a questão da educação para o uso das máscaras, tudo foi fundamental. Nós estamos voltando agora, assustadoramente, com os esportes coletivos, como o futebol, estamos começando a liberar o público. Isso é muito ruim, ainda é muito ruim. Hoje, no Rio de Janeiro, morreram 5 pessoas vítimas dessa variante Delta. Então, a variante Delta está aí, ela não é tão mansinha como se falou antes, que ela era muito mansa e que ela seria neutralizada por as vacinas aí circulantes. Não. A Delta matou hoje no Rio de Janeiro, a Delta está circulando e a gente já vê movimento, a gente viu ontem em Brasília,
o jogo do Flamengo, tinha gente lá aglomerada com o público. Então, nós não concordamos, nós médicos não podemos concordar com isso ainda é cedo para que a gente possa liberar essas aglomerações. Eu queria fazer uma pergunta para o Sidney, em cima da autonomia médica, Sidney, que nós vimos muitos médicos, muitos colegas utilizando medicações ineficazes, medicação que não tinha nenhum efeito contra essa doença, e começaram a divulgar isso para todos. E houve uma grande legião de médicos que começaram a fazer também os seus tratamentos. Eles chamavam isso de tratamento precoce. A gente não entendia bem o que era isso, lamentavelmente. Mas o que a gente viu nessa questão desses tratamentos foi, a gente não viu a manifestação dos conselhos. Os conselhos, de uma maneira geral, eu acho que deveria haver um levante dos conselhos para tentar mostrar às autoridades o que era necessário se fazer com aquela... Porque nós levantamos isso tudo, porque nós não tínhamos leito. Antes da pandemia, a gente não tinha leito, faltava medicamento, as crianças morrem ainda na fila da cirurgia das cardiopatias. Quando nós fizemos um comitê disso no conselho, e a gente via que as crianças morreram, continuam morrendo sem assistência. No Rio de Janeiro, nós temos poucos hospitais, ou quase nenhum, que fazem a cirurgia nessas crianças. Quer dizer, então, a gente fica ainda nessa grande dúvida. E eu não vi essa movimentação importante. Algumas sociedades se levantaram, mas os conselhos não se levantaram. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, principalmente sobre essa questão da autonomia. Eu posso dar veneno para o meu médico, porque eu tenho autonomia médica? É possível isso? Por favor. Como eu assim, falei no final, né, que nós temos a ciência, temos os protocolos de pesquisa, e o médico tem que fazer a sua prescrição baseado na ciência, baseado naquilo que está comprovado pela ciência e que está liberado no seu país. Você acha que citou aí alguns tratamentos anti-Covid que não tem comprovação, né? E na Anvisa, que é o nosso órgão que libera as novas vacinas, os novos medicamentos, não tem nenhum protocolo de pesquisa com relação a alguns desses medicamentos. Acho que a todos, não tem nenhum protocolo de pesquisa e não tem nenhum pedido de registro também desses medicamentos. Porque uma coisa é o medicamento, ele é eficaz numa doença, mas isso não quer dizer que você possa usar na outra doença e testar para ver se vai dar certo. Você pode até fazê-lo se for dentro de um protocolo de pesquisa, registrado, né, no Comitê de Ética e Pesquisa e no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, em seres humanos. Então, é isso que tem que ser feito, né? Com relação às entidades médicas, sociedades, conselhos, o tempo que eu fui conselheiro e o tempo que eu ajudo e participo da Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, já fui também da Sociedade Regional de Pediatria, eu sempre preguei a união, sempre. Pode ver os artigos que eu escrevi dentro da sociedade ou como conselheiro, eu sempre preguei a união das entidades médicas, né? E quando nós fizemos o último Enem, que já não fazíamos há quase 10 anos, no Encontro Nacional das Entidades Médicas, eu fiquei muito feliz, escrevi um artigo e, assim, eu tinha muita esperança que, a partir daquele encontro, nós fôssemos continuar unidos e trabalhando juntos, né? Tentar se unir. Cada um com a sua diferença, é claro, cada um com a sua formação, cada entidade tem o seu objetivo e tem a sua prerrogativa legal, é claro. O Conselho não é uma sociedade, não é uma ONG, o Conselho é uma autarquia federal. Então, cada um tem lá as suas diferenças. Mas eu acho que dá para unir todas as sociedades, dá para unir todos os conselhos e dá para unir todos os médicos, mesmo cada um tendo suas diferenças, né, filosóficas,
e de formação, etc. Eu acho que a saída está na união. Não, mas se não houver união, as não finas entidades médicas em geral, não expomos mais o médico frente ao paciente? Desculpe, eu não ouvi. Eu não ouvi a pergunta. Alguém falou aí? Foi você, Perol? Não. Alguém Acho falou. que foi Marco, o presidente falou, não foi, Marco? Isso. O presidente. É o presidente. Por favor, Marcão. Não, então, a minha pergunta, eu até escrevendo no chat aqui agora. A minha pergunta, primeiro, agradecer ao Dr. Cisney e ao Dr. Serafim pela escolha do tema. Eu acho que é um tema extremamente pertinente no momento que nós estamos vivendo hoje. E precisa ser discutido realmente, quer dizer, já era para ser discutido há muito tempo e precisava ser discutido agora também. E a minha pergunta só reiterando o que estava sendo comentado agora em relação ao posicionamento das autarquias, das entidades médicas, será que quando a gente demora a se posicionar ou não tem um posicionamento francamente claro, isso não expõe mais o médico frente ao paciente? Quer dizer, o médico que está na ponta, que está lá atendendo, ele não fica muito mais exposto? Quer dizer, não, eu concordo com tal tipo de tratamento, eu não concordo, e isso não expõe o médico e fragiliza o posicionamento do médico em relação ao paciente? Eu acho que isso acontece não só com o médico, como com a população também, né? Então, o médico ele tem autonomia dentro desses princípios que nós já falamos aqui, mas ele precisa também de uma orientação. A entidade MOR é o Conselho Federal de Medicina, é uma autarquia federal e as resoluções do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais. Isso conduz o médico do ponto de vista ético, da fiscalização do exercício ético da medicina. E isso é o que o Conselho tem, por lei, que fazer, e além de outras coisas que tem feito, a educação médica continuada e muitas outras coisas que os conselhos fazem. Agora, se não houver uma orientação central, pode acontecer isso, realmente. Assim como a população. Se a população não tem uma orientação central, cada um fala uma coisa, então, vão fazer agora a vacina, a terceira dose, o outro diz assim, vamos fazer a vacina já da próxima... E aí ele não tomou nem a segunda dose ainda, ou não tomou a primeira dose, quer dizer, não pode ser dessa maneira, né? Não é assim que se trata da saúde da população. Então, tem que haver uma liderança central, não quer dizer que o Ministério da Saúde vai mandar em todas as secretarias, todos os estados, não é isso, mas tem que haver uma comissão, né, de cientistas, de médicos, dentro do Ministério da Saúde, dentro das secretarias, que se reúnam e que façam uma diretriz. Tem suas diferenças, tudo bem, mas o que nós temos em comum? É isso? Então, olha, em comum, vamos fazer com que a população faça dessa maneira. Mas cada um fala de um jeito, e o pior, né? Quer dizer, além de cada um falar de um jeito, alguns falam contra, né, as orientações sanitárias. Então, realmente fica difícil. Mas o médico teria assim, mais segurança se tivesse uma orientação central. Professor, me permite um comentário, até uma percepção pessoal, eu queria saber do quanto você compartilha desse ponto de vista. Eu entendo assim, os conselhos, e o que eu vejo em relação a médicos do meu círculo social, dos meus colegas de faculdade. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, que está toda hora, a gente tem grupo de faculdade, mais de um grupo de faculdade, grupo de trabalho, e eventualmente a gente tem vivido esse tipo de coisa. Eu não vejo uma... Como é que eu vou escolher uma palavra legal para falar isso? Uma confiança, talvez confiança não seja a palavra adequada, mas talvez uma identificação dos profissionais de saúde, dos médicos, principalmente com os conselhos, na grande maioria. Tá? Vem ali como um ônus, porque tem que pagar a anuidade, e isso aqui não se vêem respaldados, como o Marco falou, às vezes se colocam expostos. Eu entendo que qualquer autarquia ela tem uma dimensão política, né? Então, e nós estamos vivendo um momento político muito delicado. Nós estamos na era da proliferação da informação e, consequentemente, da desinformação. Então, o momento político de divergência
a gente não tem o tal do comando central, que ajudaria a ter uma mensagem mais forte para a gente seguir e conseguir implementar essas comissões dentro dos conselhos, né? Que pudessem, um comitê, um gabinete de crise, que tivesse uma orientação. Nada disso foi pensado na pandemia, porque estava tudo muito... E a gente chega no dia a dia, o paciente chega no consultório e fala, não, doutor, eu li no Google, eu vi na internet, e a gente eu acho que está pulverizada a informação e a própria classe médica. O país já não tem muito uma consciência de classe, de uma forma geral, mas eu acho que profissionalmente a gente está padecendo um pouquinho desse problema também, circunstancial, mas arrastado, né? O que você acha? Eu estive no Conselho de Medicina Regional de Medicina do Rio de Janeiro até 2018. Sim. E no federal, eu tive um mandato no federal até 2019 e não quis concorrer, não concorri à reeleição. Então, o tempo que eu estive nos conselhos, quer dizer, a atitude sempre foi de vamos tentar unir. Nós não temos partido, né? Por exemplo, o Vital, o presidente Vital, ele sempre dizia isso, né? O meu partido, o nosso partido, o CFM, o nosso partido é a população, é o médico, é a medicina, esse é o nosso partido. Então, a combinação era o seguinte: o ministro ou o governo fez alguma coisa boa para a medicina, vamos lá apoiar. Fui várias vezes no Ministério da Saúde, no caso da sífilis, que nós vimos aqui no Rio de Janeiro, o conselho aqui levantou e viu que estava um absurdo a sífilis congênita, e nós denunciamos isso nacionalmente. E o Ministério da Saúde fez um planejamento e chamou o Conselho Federal e outros conselhos, chamou todas as entidades para ajudar, e nós fomos lá. E não concordávamos com algumas outras coisas, mas vamos lá. Se faz uma coisa certa, vamos bater palma, seja o governo que for. Se fizer errado, vamos criticar e vamos dizer que está errado e que o correto seria assim, 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 baseado na medicina, baseado na ciência, não baseado no meu pensamento. Meu pensamento não importa, o nosso pensamento não importa para ninguém nesse ponto de vista. O que importa é a nossa atitude, né? Então, olha, não concordamos, temos que mudar, não mudou, então saímos. O Conselho Federal já saiu das comissões do Ministério da Saúde por isso, porque eles decidiam e não levavam em consideração o que os conselhos opinavam. E depois voltamos, né? Voltou-se lá para as comissões. Então, eu acho que nós temos que ter, cada um tem a sua ideia, a sua ideologia, pode até ter o seu partido. Eu não sou de partido nenhum, não tenho partido, não sou de partido político, mas cada um tem o direito de pensar melhor dessa maneira ou daquela. Eu prefiro a direita, eu prefiro a esquerda, eu prefiro o centro. Isso não importa. Nós estamos discutindo a medicina, é o nosso foco, que é a população, é tratar bem da população, é fazer o máximo para que a população não adoeça, fazer a prevenção, fazer a promoção da saúde, tratar, diagnosticar, curar, se possível, né? Se não for possível curar, pelo menos cuidar, né? Pelo menos confortar. Então, o cuidar, às vezes, é melhor do que curar. Às vezes é mais importante ser cuidado do que curar. Desculpe interromper. Talvez a minha colocação não foi nem no sentido de ser uma instância política, no sentido de política partidária, não. Política no sentido da gente no dia a dia, de fazer política. Eu colocar meu ponto de vista, colocar o seu, e a gente tentar chegar no consenso, que eu acho que a grande dificuldade atual é chegar em consenso, né? E isso é a política médica, né? Política policy, né? O americano tem uma palavra politics para essa política partidária, e policy, a política. Como é que implementa uma política de saúde? Se você tem a informação muito espalhada, você não consegue convergir em nada, né? Para mim, eu concordo, e é disso que eu estou falando, né? Quer dizer, a política médica, eu estou na política médica desde que eu me formei, né? Participando, tentando participar. E muitos de nós, né? Enfim, mas a política partidária, ela existe também.
Mas não me importa se você é do partido A ou B ou C. Importa que você é médico, que nós temos que unir as nossas ideias, podemos ter divergência, mas naquilo que nós pensamos igual, nós vamos usar a favor da sociedade, né? A favor da medicina, a favor dos médicos. Não é possível, né? Não acontecer isso. Isso pode acontecer, independente da ideologia, independente do teu pensamento, da tua religião, independente de tudo, né? Da tua opção sexual, isso não importa. O que importa é nós nos unirmos em torno daquilo que nós achamos positivo para melhorar a saúde da população. Por isso que era assim, era um acordo que nós tínhamos no Conselho Regional e também no Conselho Federal. Se está fazendo bem, vamos aplaudir, né? Vamos dizer, vamos concordar e vamos ajudar. Se está fazendo errado, vamos tentar ajudar dizendo que está errado e que oferecer ajuda para fazer o certo. Se não quiser ajuda, quer fazer errado, aí vamos tocar o pau, vamos criticar e vamos usar, né, o que nós temos, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, para tentar resolver a questão. Peralta, muito bem. Só rápido uma colocação aqui do presidente Marco Aurélio, fez uma colocação interessante para a questão do médico que está na ponta, ele ficar fragilizado. Isso é uma grande verdade. Quer dizer, quando você não tem uma diretriz central, principalmente em era de pandemia, na época das guerras eram assim, as coisas caminhavam assim. Na época da febre espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, que matou muita gente no Brasil, existiam diretrizes para aqueles médicos que iam fazer o atendimento. Então, isso é fundamental que você tenha para não fragilizar. Nós temos 2 projetos, um projeto em andamento aqui na cidade do Rio de Janeiro, da trombólise no infarto agudo do miocárdio, nós fizemos isso na Secretaria de Saúde, está em atividade. No início tivemos dificuldade por essa fragilidade que o médico, nós fomos a cada UPA dessa, nós reunimos, nós conversamos, fizemos os protocolos, levamos os protocolos, estão lá colocados, que o médico tinha medo de trombolizar o doente. Claro, era algo novo você trombolizar no infarto, ele ficava com receio, eu vou trombolizar, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Então, isso tudo foi amadurecendo, e hoje nós fazemos uma média de 80 trombólises no Rio de Janeiro em 40 UPAs. E estamos lançando agora, está pronto, vai ser publicado agora, a trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico. Vamos fazer, está pronto, o grupo de trabalho nós produzimos isso, e vamos colocar, quer dizer, o colega vai trombolizar, o colega vai trombolizar na ambulância. Mas é isso que o Marco Antônio colocou. Ele tem que ter segurança, você tem que ter diretriz. Porque você chega no hospital, nesta pandemia, o fulano usa azitromicina, o outro usa ivermectina, o outro usa água com açúcar, o outro usa... Quer dizer, o médico fica perdido. Há que se ter uma diretriz, há que se confiar na ciência, há que se confiar nos pesquisadores, há que se ter investimento nessas pesquisas, investimentos, apoio na pesquisa. Nós temos aqui no Brasil 2 grandes institutos, que é o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. É só investir, as pesquisas vão sair. Isso dá para a gente segurança, para que você possa exercer a sua autonomia médica, respeitando a autonomia do seu paciente, mas com a ciência por trás de você. Não como o Cid colocou, é o que eu penso, com achismo, é aquilo que o meu amigo faz, é aquilo que ele faz. Quer dizer, não se faz medicina com essa ideologia. A ideologia do tratamento é a ideologia da ciência. Você tem que buscar a ideologia na ciência, não buscar a ideologia política para tratar as pessoas e matar as pessoas. Isso não é possível. Peralta, eu acho que a gente, não sei se você vai encerrar ou passar o presidente para encerrar. Eu queria agradecer ao Sidney por estar aqui à nossa disposição. Muito obrigado. Foi excelente. Peralta, parabéns pela organização, toda a nossa diretoria aí. A sociedade. Essas conversas são as partes mais gostosas, são essas, a gente bater papo, trocar ideia. Lembrando que a gripe espanhola matou um presidente, né? Matou o Rodrigues Alves. É isso aí, Rodrigues Alves, que não acreditava na gripe espanhola, ele morreu de gripe espanhola. Ele não acreditava nela. Então, mas, realmente, eu ainda acho que essa coisa da dificuldade, a nossa grande desafio do nosso tempo é tentar construir consenso, né? Eu vou passar, então, para o presidente falar aqui. Queria agradecer mais uma vez. A casa é sua, tá, professor Sidney? Quando quiser chegar aí, com certeza tem muita coisa para a gente falar aí ainda de
de SUS, até de programa de saúde familiar, que é aquela capilarização maravilhosa da ideia primária do SUS, né? E que o exercício entra ali como uma ferramenta fundamental também. Está convidado aí para a gente poder bater papo sobre isso. Eu passo a bola para o nosso... Eu vou falar antes do presidente, porque depois do presidente ninguém mais fala, entendeu? Ninguém mais fala. Essa é a regra. Então, eu vou agradecer, eu agradeço muito, eu que agradeço, estou honrado aí pelo convite, e claro que a qualquer hora que vocês acharem que podemos discutir outras questões, vai ser um prazer. Muito obrigado, obrigado, presidente, parabéns mais uma vez pelos eventos que vocês estão proporcionando. Vai, Marcão, quer deixar sua, Marcão? Cadê o Marcos? Ele subiu aí. O cara foi embora antes do parabéns? É isso? Tá, Tânia Gomes deve estar aqui, deve estar entrando aqui. Ele não pagou a internet. Paga a internet, Marcos. Eu acho que ele está entrando agora. Alguém pediu para entrar aqui, Tânia Gomes? Entrou. Agora veio com o nome de Tânia, mas tudo bem. Vai lá, presidente, manda bala. Tá sem som, presidente? Tá mutado, tem que desmutar. Pô, desculpa, meu celular acabou a bateria exatamente quando você falou assim, vou passar pro Marco, aí eu falei, caramba, aí caiu, o meu celular não tinha bateria. Aí eu peguei da minha mulher aqui, porque eu já tinha mandado para ela, falei, deixa eu falar aqui agora. Mas, olha, eu primeiro queria realmente agradecer bastante ao Serafim, que foi quem idealizou essa atividade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu acho que o Peralta está fazendo um trabalho excelente na nossa atividade científica aqui, né? E hoje capitaneou muito bem, junto com o Serafim, aí, essa atividade. Eu acho que o Peralta é um cara que eu realmente, cada dia mais, eu tenho que agradecer a ele. Pô, volta e meia eu dou várias atribuições para ele aí. Eu falo, Peralta, a gente precisa resolver, não sei o quê, ele está sempre pronto para ajudar. Mas mais importante é que a gente está tendo a colaboração de todas as pessoas da diretoria, sempre colaborando, né, com ideias, com convites, né, convidados. Isso é muito importante. Queria agradecer, então, ao Peralta, queria agradecer ao doutor Serafim aí, sempre uma figura importante aqui para a gente, sempre muito participativa, e agradecer ao doutor Sidney também pela participação, foi extremamente esclarecedora, né, tanto a aula quanto a conversa em si, e realmente, aquilo que a gente fala, sempre fica aquele gostinho de quero mais, e isso é bom, né, porque faz com que a gente possa criar novas atividades que possam voltar a discutir não só esse assunto, mas abordar de outras maneiras aí como a gente pode melhorar enquanto médicos, enquanto entidades, tudo isso, para que quem se beneficie não sejamos nós, mas seja realmente a população, que é para quem a gente trabalha. Então, eu queria agradecer realmente a todos. Muito obrigado aí, uma boa noite a todos também que participaram e assistiram. A atividade ficou gravada, depois vai ficar disponibilizado também. E mais uma vez, só reiterar o que o Peralta falou no início, né? Na próxima semana, nós vamos ter uma atividade científica, um webinar da sociedade nossa aqui, com foco em cardiologia, né? O Peralta vai ser, inclusive, uma das pessoas que vai palestrar nessa nossa atividade, falando sobre ciência cardíaca e sobre os devices e como a gente vai lidar com o exercício nesse grupo de pacientes que tem ciência cardíaca e que tem o marca-passo ou CDI, né? Uma coisa que está bastante em voga aí, até pelo lamentável fato que aconteceu, apesar do desfecho ter sido favorável no final, com o Eriksen durante uma Eurocopa sendo assistida por milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, agradecer a todos e convidá-los para o dia 29, de 8 às 10 horas, nossa atividade também pela Sociedade de Medicina do Esporte, que vai começar a ser divulgada a partir de amanhã. Uma boa noite a todos, muito obrigado aí. Um abraço, boa noite a todos.